Boa noite. Quero saudá-los com o versículo do Salmo 75, versículo 1, que diz assim: Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Que essa realmente seja a vontade do nosso coração, render graças ao Senhor por tudo que Deus tem feito na nossa vida, e que assim nós possamos declarar, anunciar todas as maravilhas de Deus realizadas na nossa vida e na nossa história. Quero convidá-los para um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor, porque mais uma vez podemos estar na tua casa e ouvir da tua palavra. Graças te damos, ó Senhor, pelo teu cuidado, amparo e sustento. Graças te damos pelas maravilhas que tu realizaste na nossa vida, na nossa história, e também daquelas que tu realizaste através de nós, ó Pai. Assim, ó Deus, venha com teu Santo Espírito, continue moldando o nosso ser, a nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, realmente andar no teu caminho e cumprir com aquilo que é a tua palavra, aquilo que a tua palavra nos orienta e nos diz para o nosso dia a dia. Fica conosco, ó Deus, e venha transformar o nosso ser. Este culto é para ti, é para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O ano de 2020 está se findando. Algumas pessoas, diante do ano em que vivemos, eu ouço dizer a frase: até que enfim o ano está se terminando. Até entendo esse tipo de frase, de fala, mas o fato de o ano estar se findando, o ano se findar, não significa que os problemas, as dificuldades que tivemos nesse ano vão se findar junto com o ano. Tomara,
Tomara que realmente os problemas que nós vivemos neste ano de 2020, em especial toda essa pandemia, se finde junto com o ano. Mas não é regra que o terminar de ano leva junto consigo os problemas e as dificuldades enfrentadas. Porém, realmente podemos concordar que foi um ano bastante diferente, um ano atípico e até mesmo muito difícil. Mas será que tudo foi ruim? Será que nada prestou, nada tem o seu valor no decorrer deste ano? Olhando para a sua vida, para a sua história, você consegue lembrar os feitos de Deus? Ou será que esse ano carregado de momentos e situações difíceis que nem imaginávamos sequer viver, fez com que não conseguíssemos perceber o agir de Deus e a presença de Deus em meio ao caos? Com certeza, esse ano ficará marcado na história. Se pensarmos numa retrospectiva desse ano, muitos dados negativos serão lembrados. Mas, diante dessa realidade, a pergunta que eu tenho a nos fazer é: o que queremos anunciar na retrospectiva da nossa vida? Onde nós queremos dar ênfase na retrospectiva da nossa vida? Advento também é tempo de olhar para trás e perceber os feitos de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Isaías, capítulo 63. E lá nos fala um pouco a respeito do povo de Israel. O povo de Israel que muitas vezes, em muitos momentos da vida, se esquecia dos grandes feitos de Deus em seu favor. E muitas vezes esse esquecimento, esse deixar de olhar para trás e perceber o quanto Deus já agiu em seu favor, fazia com que esse povo de Israel andasse por caminhos que não eram o caminho do Senhor, por caminhos tortuosos. E muitas vezes esse deixar de olhar para trás, esse esquecimento dos feitos de Deus na história do povo de Israel, na história da vida do povo de Israel, fez com que eles adorassem até divindades pagãs e davam ênfase nas coisas ruins que lhe estavam acontecendo. E até mesmo pensando muitas vezes de que Deus havia esquecido deles, tirado a sua misericórdia e cessado as suas bênçãos sobre este povo. E diante dessa realidade, uma realidade de perdição, de andar longe dos caminhos do Senhor, e para que se arrependesse, Deus permitiu muitas vezes que este povo passasse por momentos e situações bem difíceis. Mas Ele nunca abandonou o seu povo nesses momentos. E Deus enviou profetas, pessoas para que pudessem lembrar este povo dos feitos de Deus na história, na vida desse povo. E essas pessoas, como o profeta Isaías, foi enviado para o povo de Israel, para que eles pudessem ser lembrados dos feitos de Deus, para que eles pudessem ser orientados e consolados. E Isaías lembrou o povo dos feitos de Deus no passado, para que ele pudesse no presente confiar em Deus. Também confiar na promessa de salvação e de restauração daquela nação. Eu penso que muitas vezes também nós precisamos ser cutucados a respeito dos feitos de Deus na nossa vida. Muitas vezes eu e você precisamos ser cutucados, incomodados, para que possamos perceber e lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida, na nossa história. Mesmo quando muitas vezes os momentos da nossa vida, da nossa história, são marcados por situações difíceis, situações tristes e angustiantes. Precisamos ser lembrados de que Deus já fez, daquilo que Deus já fez na nossa vida, para que nós não venhamos a desistir de andar no caminho do Senhor,
para que não venhamos a fazer outras coisas se tornarem o Deus da nossa vida, e para que nós possamos anunciar os feitos do Senhor. O profeta Isaías precisou recordar com o povo de Israel tudo que o Senhor já havia feito. E lá em Isaías 63, versículo 7, a oração que nos é apresentada ali nos mostra o desejo de anunciar. Mas anunciar o quê? E lá nos diz assim: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito. Pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou grande bondade para com seu povo por causa da sua compaixão e do seu grande amor. Anunciarei o amor de Deus e darei graças por tudo que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Ele mostrou grande bondade para com seu povo por causa da sua compaixão e do seu grande amor. Onde eu e você queremos dar ênfase na nossa história? O que eu e você queremos anunciar na retrospectiva da nossa vida e da nossa história? Estamos nos preparando para o Natal, estamos vivendo este tempo de advento, tempo de preparação, e como eu falei antes, o tempo de nós olharmos para trás, olharmos para a nossa história, para a história da humanidade, e perceber os feitos de Deus, perceber as maravilhas que Deus realiza na nossa vida, que realizou na história da humanidade, e também dos feitos que Deus realizou através de nós. Para os israelitas, Jesus era ainda apenas uma promessa de Deus, que ainda não havia se concretizado, se cumprido. Havia sim a promessa de que Ele enviaria o Salvador, mas isso estava apenas na promessa ainda. Para nós, a vinda de Jesus, a sua obra salvadora, já são fatos concretos, já foram concretizados, o Salvador já nasceu, o Salvador já veio. E nós celebramos o nascimento de Jesus e toda a sua obra salvadora, de amor, de graça derramada em nós. Nós, muito mais do que o povo de Israel, temos motivos para louvar a Deus por seus feitos e para anunciar o seu amor e as suas maravilhas. Na retrospectiva da vida, o que Deus tem feito na tua vida? O que Deus realizou? E o que nós temos feito com os feitos de Deus? Como que nós temos agido com esses feitos de Deus? Será que nós olhamos e achamos isso tudo natural? Ou será que nós olhamos para aquilo que Deus já tem realizado na nossa vida, na nossa história, e achamos que é mérito nosso? O que nós temos feito com os feitos de Deus? Onde eu e você queremos dar ênfase na retrospectiva da nossa vida? Porque nós também podemos olhar para a retrospectiva da nossa vida e frisar só aquilo que nos aconteceu de ruim. Se olharmos para o ano de 2020, quantas coisas aconteceram que nós nem imaginávamos. E nós podemos dar ênfase somente nisso. Nós podemos dizer que foi um ano parado, foi um ano difícil profissionalmente, foi um ano de dificuldades na saúde, foi um ano de tristeza, de perdas. Nós podemos dar essas ênfases, mas nós também podemos olhar para trás e dar ênfase naquilo que Deus fez de bom, aquilo que Deus realizou na nossa vida. Quanto cuidado de Deus na minha e na sua vida foi derramado. Um livramento, uma cura, um cuidado de amor, um perdão concedido. O nosso dia a dia, poder ter uma casa, poder ter aquilo que nos alimenta, que nos sustenta, poder ter pessoas próximo a nós, para nos auxiliar em meio a uma dificuldade, para nos amparar em meio a uma perda. Onde eu e você
queremos dar ênfase. Para onde os nossos olhares estarão voltados? Para os feitos de Deus ou para as circunstâncias da nossa volta? Natal, Advento, Natal, talvez seja a oportunidade de anunciar os feitos de Deus na nossa vida ou na vida da humanidade. Tempo de compartilhar com os seus aquilo que Deus tem feito e realizado na nossa vida. Uma atividade bem simples e prática é nós não só pensar no que Deus fez, mas nós escrever aquilo que Deus já fez na nossa vida. Olhar para trás e perceber o agir de Deus e escrever os feitos de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que nessa atividade muitas coisas serão percebidas que talvez no momento que aconteceu até passou despercebido. Aceite esse desafio. Escreva num papel, numa folha qualquer, olhando para trás. Pode ser para a sua vida como um todo, como pode ser neste ano de 2020. O que Deus fez? Quais são os feitos de Deus na sua vida? E não só anote e reflita em cima dos feitos de Deus, mas tire este tempo para agradecer a Deus por aquilo que Deus tem realizado na minha e na sua vida, aquilo que Deus tem feito na nossa história. Anuncie os feitos de Deus e agradeça ao Senhor por todo o agir. Que Deus assim nos conceda sabedoria a não deixarmos nos abalar pelas circunstâncias da volta, mas em agradecer por tudo aquilo que Ele já realizou em nós e através de nós. Antes de eu falar,
Quero convidá-los para um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos por tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado, amparo, sustento derramado em nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às circunstâncias da vida, que nem sempre são boas, tu jamais nos abandona. Teu olhar jamais cessa em nos amar, em nos ajudar, em cuidar de nós. Assim, ó bondoso Deus e Pai, nós te rendemos graças pelo amor e a misericórdia derramado em nós. Assim, ó Deus, nos ajude a percebermos todo o teu cuidado para conosco, das pequenas coisas que realizastes até as grandes, que nós possamos render graças e louvor a Ti. Assim, ó bondoso Deus e Pai, continua conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história, para que nós não venhamos nos afastar do Teu caminho, para que nós não venhamos a deixar de seguir as Tuas orientações e a viver a Tua palavra. Guarda a nossa vida, guarda a vida das pessoas que nós amamos. Continua, ó Deus, cuidando de cada uma diante das suas necessidades, amparando e sustentando, ó Deus, diante da necessidade de cada um. Assim, ó Pai, nos guarda nesta nova semana que está se iniciando, conduz a nossa vida conforme é o Teu querer e a Tua vontade. E no mais, ó Deus, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado domingo, uma abençoada semana a cada um de nós. Amém.